O ministro do STF, Luiz Fux, acaba de delimitar algumas ações das Forças Armadas no que diz respeito ao artigo 142 da Constituição Federal. Meus amigos, eu vou ler com vocês essa decisão liminar, atendendo a pedido aí do Ciro Gomes, através do partido PDT. Vou ler com vocês a Constituição, o artigo 142, e vou também, após a leitura disso, comentar aqui com vocês quais são as possíveis consequências disso, principalmente nesse cenário que nós vivemos, meus amigos, onde a oposição não aceita que pela primeira vez na nossa história um governo de direita tenha sido eleito democraticamente. É um assunto realmente complexo, delicado, polêmico, e isso pode repercutir em algumas ações muito sensíveis na nossa democracia. Vem comigo. Então aqui nós temos essa matéria do Globo, que diz o seguinte: liminar do STF delimita atuações das Forças Armadas, que não acomoda, então, o exercício do poder moderador. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acaba de conceder liminar para delimitar a atuação das Forças Armadas no Estado democrático estabelecido pela Constituição Federal. Fux iniciou sua conclusão com o seguinte julgamento: a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, avaliou. Segundo Fux, fica excluída qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes, relacionando-se a autoridade sobre Forças Armadas às competências materiais atribuídas pela Constituição ao Presidente da República. Fux ainda estabeleceu que não cabe o uso das Forças Armadas em atuações contra outros poderes constituídos. Tratou de ação do PDT para que a Corte estabelecesse o alcance das normas jurídicas que tratam destinação constitucional das Forças Armadas. Segundo o partido, a providência se faz necessária diante de uma possível inconstitucionalidade do uso das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais em conflagração. Essa decisão é o começo de um reencontro da democracia com a história. O STF, como guardião da Constituição, não poderia ser instituição mais legítima para fazê-lo, diz o advogado Lucas Rivas, que assinou o pedido feito pelo partido PDT do Ciro Gomes, meus amigos. Antes de ler o artigo 142 aqui com vocês, é importante que eu deixe claro que eu não sou nenhum jurista, mas não sou nenhum imbecil, que não consigo entender o que uma lei nos diz, ok? E além de não ser nenhum imbecil, eu procuro me informar com juristas, com especialistas na área, com técnicos da área jurídica que têm aí diferentes interpretações. No entanto, é importante a gente sempre lembrar que nós estamos diante de uma situação caótica no país, onde os governadores, onde os parlamentares, onde toda a oposição faz frente ao governo Bolsonaro, fazendo com que praticamente todas as suas ações, todas as suas decisões sejam derrubadas por meios, entre aspas, legais. Vamos ao artigo 142. Então diz aqui o artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Agora, então, nós vivemos uma espécie de paradoxo. Nós temos três poderes independentes entre si e que devem, entre si, ter uma atuação, uma convivência harmoniosa. E não é o que nós estamos vendo no governo Bolsonaro. E a gente sabe de todos os bastidores que compõem o nosso cenário, ok? Então nós temos aí o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Todas as decisões que até então nós entendíamos que é do poder executivo, decisões como nomear o chefe da Polícia Federal, decisões como determinar
por exemplo, na situação que nós vivemos, como será conduzido um caso como esse do vírus chinês, entre tantas e tantas outras questões. Nós temos como presidente da República, o Poder Executivo, o poder e a autoridade, o direito de tomar decisões sobre essas questões que eu elenquei aqui e tantas outras. Só que essas questões estão sendo barradas, derrubadas pelo Poder Judiciário, pelo STF. E num confronto dessas ideias, onde nenhum chega a um acordo com o outro, quem é que vai decidir quem está com a razão? O ministro Barroso, assim como outros ministros do STF, dizem que a palavra final é do STF. Mas quem que vai julgar se eles têm razão? Nós temos um pedido, pedidos de impeachment do Bolsonaro, aí estão estudando a questão da cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, ok? E tantos pedidos de impeachment contra os próprios ministros do STF, contra parlamentares, e que simplesmente não são votados. E quando aparece na baila, né, na discussão, um pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro, ou qualquer coisa que seja relacionada à derrubada da sua posição, essas questões são analisadas, são discutidas de forma imediata. E não que eu seja contra esse imediatismo ao discutir questões como essa, mas por que quando trata-se de, por exemplo, impeachments de Gilmar Mendes, de Toffoli e de tantas outras pessoas que estão nos outros poderes, por que não são discutidas? E agora, Ítalo, o que nós devemos esperar disso? Esse processo, meus amigos, essa questão, essa liminar unilateral por conta aí do Luiz Fux, atendendo a um pedido do Ciro Gomes, que declaradamente está aí fazendo campanha para a derrubada de Bolsonaro, chamando o presidente da República de genocida, de governo boçal, juntamente com Lula, com artistas, com toda a imprensa em cima. Este pedido, na verdade, é uma afronta. E como que eu vejo essa questão? Independentemente de uma decisão como essa, do Luiz Fux, de nada vale também se ele decidisse positiva ou negativamente a respeito desta questão, dessa liminar que ele proferiu, se as Forças Armadas não estão ao lado do povo. Não estão ao lado, ao menos se não estiver ao lado do povo, não estão ao lado da lei. E nós estamos vendo praticamente todos os dias o poder executivo tendo as suas atuações limitadas e derrubadas por parte do STF, por parte do próprio parlamento, por parte do Senado, por parte da Câmara dos Deputados. E a gente vê acontecendo o que declaradamente a oposição, através aí de um dos seus líderes do FHC, dizendo que vão isolar Jair Bolsonaro e fazendo aí um parlamentarismo branco, no qual o presidente da República não tem uma atuação firme, não por conta das suas intenções, mas sim porque todas as suas decisões e as suas ideias são derrubadas pelo sistema. Nós temos, além disso, pessoas simpáticas que apoiam o atual presidente da República sendo tratadas como criminosas. Tirando o exagero de lado, qual é o problema, qual é o crime de uma pessoa pegar uma câmera de celular e colocar na internet as suas opiniões a respeito de algum político e ser julgada criminosa porque esse político é hoje a pessoa que ocupa a cadeira da presidência da República? Se há alguma divergência, alguma controvérsia com relação ao presidente da República, se realmente as pessoas envolvidas que têm cargo de autoridade no sistema devem respeitar a democracia e esperar as próximas eleições para que vote-se numa outra pessoa que não seja Jair Bolsonaro. Se não há crime algum por parte do presidente, não há por que ter esse tipo de atitude para com o nosso representante, que foi eleito através do voto popular, diferentemente dos ministros do STF.
que por sua vez, ocupam as suas cadeiras através de indicação política de pessoas, de políticos que foram eleitos presidente da República, que têm o viés ideológico antagônico ao conservadorismo e à direita no país. Agora, diante dessa situação, é que nós vamos ter que esperar uma atitude, não digo enérgica, mas firme e inteligente por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque sozinho, meus amigos, não adianta que, mesmo com essa decisão do Luiz Fux, se ela fosse negativa ou positiva, isso, na verdade, na prática, pouco importa se ele não tem ali o domínio das Forças Armadas, mas o domínio moral, o domínio intelectual, o domínio de equipe. E nós sabemos que as Forças Armadas existem sim pessoas que não apoiam o nosso presidente. Estão ali e tomarão decisões baseadas em ideologia. E agora? Como é que vai ficar? É óbvio que a gente fica numa ansiedade muito grande que tudo se resolva da forma mais rápida possível. Mas a situação do presidente é delicada, meus amigos. É delicada. Nós sabíamos que mesmo, de repente, sem essa decisão do Luiz Fux, nós tínhamos aí incertezas com relação às Forças Armadas. O certo é quem decidir o que está certo, o que está errado. Agora, Bolsonaro vai ter que decidir se ele vai para cima, se ele vai começar a ter atitudes mais contundentes, através de decretos e através de enfrentamento aos outros poderes. E se ele estiver com a verdade em suas mãos, eu acho que o artigo 142, mesmo com essa decisão do Luiz Fux, ele pode sim ser trazido para discussão e pode ser utilizado. Afinal, não consegue se mexer nesse parágrafo, onde diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então é o seguinte, se alguma decisão por parte do STF e se alguma ação feita pelos deputados e senadores ferirem a pátria, no meu entendimento, eu não vejo razão para que as Forças Armadas não entrem no cenário. Porque vai ficar uma discussão de que um diz uma coisa e o outro diz outra. E nós estamos vendo, nos últimos tempos no Brasil, práticas de rasgar a Constituição Federal única e exclusivamente para derrubar os trabalhos do presidente da República, que hoje é o chefe do Poder Executivo. Na minha interpretação, isso é um crime contra a pátria. Não faz sentido algum o presidente da República ter a sua decisão de nomear um chefe da Polícia Federal derrubada por uma possível conjectura de repente, tirar proveito de uma situação como essa. Com isso, o Poder Executivo é lesado e a pátria é lesada, é ferida. Como que nós resolveremos essa situação? Como nós resolveremos essa situação? Eu continuo aqui confiando no nosso presidente de todo o coração e com toda a inteligência e aguardando aí quais serão os próximos passos dele. Para você que também gosta de Bolsonaro, que simpatiza com ele, que apoia ele, entenda que decisões baseadas em emoção normalmente dão errado. Nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos quais são as nossas sensações ao ver atitudes como essa que a gente viu hoje, que não é a primeira, que não é a segunda. É uma sequência de ações que fere a democracia. Agora, o presidente está numa situação muito delicada. E agora, mais do que nunca, nós precisamos apoiá-lo. Ele precisa, não é questão apenas moral, meus amigos.
Trata-se de uma questão estratégica. Num possível enfrentamento, um confronto de ideias, um confronto de decisões, é importante que os demais poderes saibam que o Poder Executivo tem o apoio massivo da população. Para que eles saibam que derrubar o presidente da República, eles estarão contra a maioria da população brasileira, contra a maioria da pátria. E aí, o Exército que faça o que tem que ser feito, se é que chegaremos a esse ponto. Agora, não me resta dúvida, segundo a minha interpretação, que isso é mais um passo rumo a deixar Bolsonaro absolutamente de mãos amarradas. E diante de uma situação como essa, meus amigos, em que Bolsonaro é refém, é hora de jogar pedras nele ou é hora de tentar salvá-lo? Não trata-se de idolatria. Trata-se de apoiar a única pessoa que pode fazer alguma coisa por nós. Pense nisso. Que Deus abençoe o Brasil e que ilumine a cabeça dos nossos amigos e também de nossos inimigos. É o mínimo que a gente pode fazer agora. Tamo junto.